Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter informações sobre a aquisição do novo supercomputador do INPE, o equipamento que deve custar 200 milhões de reais, vai dotar o país de uma nova capacidade para a previsão do tempo. Nós devemos ter previsões sazonais e também o Nowcast, a previsão imediata, de uma maneira muito mais eficiente. Acompanhe neste programa. Mas antes, a gente vai falar sobre a realização do Seminário para Mudanças Climáticas realizado pelo Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia, na última semana. O seminário foi uma reunião de diversos entes federativos para discutir propostas de combate, prevenção e mitigação de efeitos de desastres naturais. E o resultado deste trabalho vai se fundir em um plano chamado Plano Clima. Vamos acompanhar os principais pontos da abertura e o que a gente deve conferir nos próximos meses. Veja. O evento foi realizado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes, e teve participação efetiva de diversos atores da comunidade científica representada pelo SINDICT. Logo, na abertura, o presidente do Instituto Chico Mendes, Mauro Pires, citou as orientações que recebeu do diretor do CPTEC-INPE, Gilvan Sampaio, sobre o aquecimento que tem sido verificado na região amazônica. Eu diria que a natureza, as unidades de conservação entre elas, e as populações mais pobres, sentem esses desastres de uma forma muito mais intensa. E me lembro que ontem, numa reunião com o INPE, o pesquisador Gilvan estava me corrigindo, porque eu achava que essa seca que está acontecendo e levando que é uma estiagem muito grande na bacia do rio Madeira, era associada ao El Ninho. E ele dizia, não, a coisa é muito mais complexa. Na verdade, o El Ninho está em curso, mas ele está afetando mais a parte leste da Amazônia, portanto, Maranhão, Pará, um pouco ali do Tocantins. E essa seca lá está mais associada ao aquecimento das águas no Atlântico Norte, lá em frente aos Estados Unidos, Canadá. Então veja como que a natureza é muito mais complexa. Portanto, acho que fazer esse debate, trazer essas questões aqui para nós, vai enriquecer o nosso trabalho e uma ação de política pública muito mais assertiva. O ex-diretor do CEMADEM e atual diretor do MCTI para Clima e Sustentabilidade, Oswaldo Moraes, falou no evento sobre a urgência de medidas contra o aquecimento global e as mudanças climáticas. Apenas trabalhando e andando em conjunto é que a gente vai estar preparado para enfrentar esses desafios. E não tem dúvida nenhuma que os alertas que o IPCC está fazendo já passaram de ser o sinal amarelo. Aquilo que o Acordo de Paris pretendia que nós estivéssemos chegando no limite de 1,5 graus no final desse século, o relatório específico do IPCC de 1,5 graus aponta que, se nada for feito, vamos chegar na década de 40 com o 1,5 graus. Então, a ação tem que ser imediata. Não podemos mais transformar e delegar a outros aquilo que é a nossa responsabilidade. E como governo federal, temos ouvido claramente as recomendações do presidente Lula, que é chegado o momento de agir. Então, mais uma vez, esse é o momento que nós estamos transformando ideias em realidade e eu agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado. A reunião também contou com participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a secretária executiva da pasta, Fernanda Machiavelli, ressaltou a preocupação com os menos favorecidos e as famílias que sobrevivem por meio da agricultura familiar. A gente está falando de mudança na fertilidade do solo, a gente está falando de mudança no regime de chuvas, além das epidemias, além das migrações em massa, tudo isso que a gente olha no futuro é assim tão próximo. E nós que estamos aqui, já perdemos um tempo muito importante com a negligência do governo anterior, e nós já poderíamos estar atuando para evitar
que essa mudança acontecesse num prazo tão curto. Agora, nós sabemos que são os mais frágeis, como foi colocado, aqueles que mais são impactados pela mudança climática. E daí, aí eu estou falando especificamente, né, sendo aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário, esse olhar específico para os povos que estão nas florestas, nas águas e no campo. Então, estou falando da agricultura familiar de uma forma abrangente, que envolve não só os campesinos, os assentados da reforma agrária, mas também os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, todos aqueles que produzem os nossos alimentos. E aí o nosso desafio, ele é muito grande, né? Quando, ao mesmo tempo que a gente olha para o Brasil e sabe que nós somos detentores das florestas tropicais, que nós desenvolvemos tecnologias como os biocombustíveis, que nós temos uma matriz energética mais limpa e, em comparação com outros países, também temos uma agricultura mais sustentável, com técnicas como plantação de lavoura conjugada com a pecuária, plantio direto, enfim, outras técnicas que nos fazem menos agressivos do que outros países. A gente também sabe que foi justamente por conta da agricultura e da mudança do uso do solo que nós nos tornamos também, estamos entre os maiores emissores de carbono no mundo. Então, nosso desafio aqui, quando a gente pensa na agricultura familiar, é pensar uma agricultura altamente regenerativa. Não basta mais, a gente vai ter que produzir alimentos e regenerar ao mesmo tempo, e esse é o nosso desafio. E quando a secretária-geral adjunta mencionou, o ministro Paulo Teixeira está nesse momento lá no Rio Grande do Sul, justamente visitando os municípios que foram atingidos pelo ciclone. A gente está falando de um estado onde a agricultura familiar é altamente estruturada, é um estado onde a agricultura familiar é altamente produtiva e que foi assolado por uma estiagem já no 3º ano de seca e agora por essas chuvas e os ciclones que têm afetado brutalmente a sociedade como toda, mas a agricultura familiar especificamente. Por conta disso, esse ano nós já gastamos 6 bilhões em seguro rural. Em seguro para Proagro, estou falando só para a agricultura familiar por conta das frustrações de safra. Nós estamos tendo um processo de mudança que tem impactado brutalmente a produção dos nossos alimentos, a produção da agricultura familiar. Então, nosso desafio compartilhado é fazer essa agricultura regenerativa. Nós temos que fazer a transformação dos sistemas agroalimentares. E aí é que onde se conjuga a política ambiental, a política agrícola e a política de segurança alimentar. É trabalhar juntos para essa mudança acontecer e assim a gente contribuir nesse processo que tem sido liderado pela secretária Natone e pela ministra Marina, que é fazer com que a gente consiga mitigar as mudanças climáticas e produzir as adaptações. E aí a gente tem todo um desafio aqui compartilhado, que é fazer a transição agroecológica, que é estimular as cadeias de valor da sociobioeconomia, que é fazer o restauro florestal, o restauro produtivo no nosso caso, o aumento da capacidade produtiva por área, né, para que a gente não precise mais expandir a área que é destinada para a agricultura, pensar a governança fundiária, pensar realmente a estrutura fundiária do nosso país, porque a gente sabe que é a agricultura familiar pequena, que é mais resiliente, que é mais produtiva e que é ambientalmente mais sustentável. E, além disso, pensar esses instrumentos, como a gente estava falando. Quem foi atingido pelo ciclone agora não tinha seguro. A gente não tem uma política para pensar como que se repara mudanças climáticas, eventos climáticos tão severos como esse. Então, a gente ainda vai ter que pensar, junto com a Defesa Civil, como que a gente vai lidar com esses eventos que, infelizmente, estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, a agricultura familiar, ela está sendo extremamente afetada, mas a gente também entende, ministra, que ela pode ser parte da solução. E aí, colocar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar à disposição para contribuir para esse processo de criação de um grande programa para fazer a mitigação das mudanças do clima e também pensar como nós vamos contribuir para a questão da prevenção aos desastres. Acho que a palestra foi muito elucidativa. Nós temos mesmo ações de referência já na questão dos sistemas de aviso antecipados, mas ainda temos muito o que fazer para pensar como nós pensamos a preservação e protegemos essas populações que vão ser cada vez mais atingidas nesse processo de mudança climática. Então, deixar essa saudação, agradecer e nos colocar à disposição. Obrigada. Ao final, a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, fez um relato da experiência que teve no acompanhamento das tragédias recentes, como a de São Sebastião. Eu diria
que nós temos uma situação, como já foi dito, não vou me repetir, que já não precisamos mais fazer as narrativas. Nós agora temos uma realidade em 3 dimensões. O problema da mudança do clima e dos eventos extremos que batiam a nossa porta, agora eles arrebentam a nossa porta, entram nas nossas casas e se instalam da pior forma possível. O que aconteceu no sul da Bahia, o que aconteceu em Recife, o que aconteceu em São Sebastião, em Bertioga, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e agora no estado do Amazonas, é a demonstração em 3 dimensões de que os eventos climáticos extremos já estão nos afetando de forma assustadora e dramática. Esse esforço aqui é um esforço para tentarmos fazer com que nós possamos ter ações, parece até algo muito pretensioso, preventivas. Nós sabemos que temos que agir de forma emergencial, mas como prevenir, pelo menos em parte, os efeitos deletérios desses eventos extremos? E aí nós contamos com 3 coisas: decisão política e ética, ciência, e aí eu aproveito para agradecer a todos os nossos cientistas aqui, inclusive Clésio, né, diretor do INPE. O Ministério do Meio Ambiente trabalha muito, não é, com os dados que são produzidos por vocês e pela ciência brasileira. Prevenir esses eventos, como eu disse, pode parecer pretensioso, mas temos que tentar em parte. Temos que ter a maior eficiência, como disse o Capobianco e os que me antecederam, para quando o evento extremo já está instalado, já está contratado. Aí entram todos os técnicos, os climatologistas, os serviços com os quais nós lidamos para dizer, daqui a 5 horas, 6 horas, 2 dias, acho que no Rio Grande do Sul, o aviso foi dado 5 dias antes. Mas o processo já está em curso. Nós não temos como evitar que aconteça. O que nós temos que ter é sistema de alerta rápido, áreas de fuga, como é que as pessoas estarão se protegendo para não perder suas vidas e ter o mínimo de prejuízo possível. Eu sempre fico muito triste com uma cena que eu vi no Rio de Janeiro, quando a igreja ficou cheia de pessoas fazendo o velório dos mortos. E por que foi na igreja? Porque a igreja era o ponto mais alto, o ponto mais seguro, e as pessoas estavam ali velando os seus entes queridos. Se tivéssemos um sistema de alerta rápido, nós teríamos deslocado as pessoas lá para a igreja, vivas. Poderiam até tido perdas, mas estariam vivas. Não teria acontecido o que aconteceu. Então, essa é a parte emergencial. Mas nós precisamos, mais do que a emergência, nós precisamos prevenir. E esse seminário, ele ousa lidar com essa questão. O CEMADEM já estabelece, juntamente com as outras instituições de pesquisa, que nós temos cerca de 1.038 municípios que são vulneráveis a esses eventos extremos. Nós não sabemos se com certeza naquele ano vai acontecer nos 1.038 municípios, mas durante 12 anos temos observado que eles são os mais vulneráveis. Então nós precisamos nos antecipar com a infraestrutura adequada, com os sistemas de alerta adequado, com as mudanças que precisam ser feitas, os recursos, os investimentos, para que não se tenha tantos prejuízos. A infraestrutura não pode mais ser pensada nesses lugares como eram feitas as edificações. Nós vamos precisar nos adaptar tanto quanto os países se adaptam aos terremotos, por exemplo. Onde a tecnologia é usada, o conhecimento é usado, as perdas são incomparavelmente menores
do que nós vemos nos países mais vulneráveis que não têm essa adaptação. Nós teremos que criar mecanismos que nos levem até orçamento contínuo, facilidade para a contratação dos serviços e das intervenções que precisam ser feitas. E aí nós estamos trabalhando com a tese de que talvez possamos decretar emergência climática nos 1.038 municípios, para que se tenha os recursos necessários, as mudanças necessárias. Quando nós fomos na cidade de São Sebastião, o que eu pude observar, chegou um momento que tinha um grupo de pessoas se manifestando contra nós, os políticos, o governador, o prefeito, a ministra, todo mundo. Era uma manifestação indignada e justa da sociedade civil. E aí uma pessoa tentou me desviar para não chegar perto da manifestação. Eu digo, não, mas eu quero ir até onde as pessoas estão e ouvir. E aí elas, com muita veemência, diziam, agora vocês estão aqui? Agora já morreu meu pai, já perdi minha casa. Era uma cena muito dramática, né? E ouvir tudo aquilo faz parte de não termos o costume da realidade reportada. A realidade reportada é aquela que alguém diz para você, acho que teve uma manifestação, acho que estavam muito bravos com o governo. Outra coisa é você olhar no olho daquelas pessoas e ver uma pessoa com a sua moto e dizer, antes eu usava essa moto para fazer entrega de pizza, era o meu trabalho. Mas agora eu estou usando essa moto para carregar os meus amigos mortos. Eu tive que ouvir isso em São Sebastião. Então, quem ouve uma coisa dessa, não pode continuar achando que nós vamos sobrevoar os soterrados. Nós temos que fazer alguma coisa para prevenir. E esse seminário é isso aqui. Ela defendeu a criação de um estado permanente de emergência para os municípios considerados de área de risco. É claro que nós poderíamos levar a proposta para o presidente Lula, vamos fazer alguma coisa para prevenir. Mas é nossa função, Ministério da Cidade, Ministério do Transporte, Ministério de Minas e Energia, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Regional, é pegar essa coisa quadrada que ainda não existe e a gente trabalhar para levar algo que tenha mais consistência, para dizer que nós vamos continuar enfrentando a agenda de mitigação. Porque sem ela, nós vamos enxugar gelo. Nós vamos fazer essa agenda de adaptação. Mas nós precisamos ir além. E aí, eu não tenho medo de dizer que uma das contribuições que a gente pode dar no G20 é fazer o tripé dessa agenda. Mitigação, adaptação e transformação. Se não transformarmos os nossos modelos econômicos, sociais, culturais, a nossa ação civilizatória no mundo, nós não vamos conseguir dar conta do desafio que está posto. Se olhar as imagens dos peixes mortos, em grande quantidade agora no estado do Amazonas, é algo estarrecedor. As pessoas podem continuar inventando qualquer desculpa para o problema, inclusive de que a culpa é da ministra do Meio Ambiente que não deixa fazer a estrada. Mas nós sabemos que não é esse o problema. O problema é que nós estamos num ciclo vicioso de mais emissões e a COP28 vai ter que colocar a questão do limite para o uso de combustível fóssil. Nós vamos ter que trabalhar essa agenda e chegar numa COP30, liderando pelo exemplo. Tem 3 coisas que precisam mudar. A primeira delas é nós entendermos que a sociedade fez a sua parte, está fazendo, a ciência está fazendo a sua parte. Quem não está fazendo ainda são as empresas e os governos. É nossa responsabilidade. A reunião que eu participei na China, olha, o relato de todos nós estava tudo perfeito. Cada um está fazendo mais que o outro. São os 20 países mais ricos, detentores de 80% das emissões, detentores de 80% também do dinheiro do mundo. E se todo mundo está fazendo, por que não diminuiu em 80%? E ainda vamos extrapolar o 1,5% se continuar do mesmo jeito. Então, nós vamos ter
que reconhecer que a ciência faz a sua parte, a sociedade faz a sua, mas nós não estamos fazendo. A outra coisa é quebrar a inércia dos resultados até aqui alcançados. É muito difícil algum resultado para conseguir. Nós conseguimos em 8 meses reduzir desmatamento em 48%. Só Deus sabe o tamanho do trabalho. Pessoal do IBAMA, todo mundo que está nessa agenda do ICMBio, os parceiros da Polícia Federal, de todo mundo junto aqui. São 19 ministérios trabalhando juntos. Evitamos lançar na atmosfera 200 milhões de toneladas de CO2 nesses primeiros 8 meses. Mas não dá para a gente ficar na inércia desse resultado alcançado. E é por isso que o presidente Lula disse é desmatamento zero. E é por isso que o ministro Fernando Haddad apresentou o plano de transformação ecológica para que também a indústria, para que também os outros setores façam a sua parte e a gente trabalhe na agenda de transformação. Esse seminário aqui está lidando com a adaptação no plano de mudança do clima. Mas nós temos que estar dentro de uma quadratura. A quadratura é mitigar, adaptar e transformar o modelo insustentável de desenvolvimento que nos trouxe até aqui. Um modelo que trouxe muitas coisas boas, mas trouxe algo complicado demais para a gente se lidar. A mudança nas grandes regularidades cósmicas com as quais nós não sabemos lidar. Tá? Mas que bom que a gente pode contar com a ciência ou as ciências. A ciência dos postulados denotativos e a ciência dos povos tradicionais com seus conhecimentos milenários. Juntando essas duas coisas, né? Ética, política, técnica, conhecimento e bom senso, há uma esperança para a humanidade. Me desculpe, mas eu estou aqui também com a informação de que temos uma grande mortandade de peixe de botos em função da seca no Amazonas. Né? A mortandade dos peixes, as populações podem ficar desabastecidas. Tudo isso é motivo para que a gente possa, né, sair daqui muito motivados a fazer uma mudança na nossa legislação. Que todo ano tenha o orçamento para uma linha orçamentária de adaptação. Que a gente possa, inclusive, decretar estado de emergência nos 1.038 municípios. Que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas nos ajude a criar sistemas de compliance, de vigilância, para que não haja corrupção, porque haverá que ter contratações mais simplificadas. Mas o que nós não podemos é permitir que as pessoas continuem morrendo, os prejuízos econômicos e sociais acontecendo, porque existem pessoas que podem usar o dinheiro e o instrumento que nós vamos criar de forma desonesta. Nós temos que ter uma ferramenta para combater os desonestos. Existe calamidade pública e emergência, estado de emergência, quando já o leite derramou. Se é que se pode chamar isso de leite, ou quando o sangue derramou. Vamos usar uma expressão bem forte. Infelizmente, não é? Mas nós podemos criar instrumentos para evitar que ele venha a ser derramado. Muito obrigada. Está aí pronunciamento muito forte da ministra Marina Silva. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com as informações da aquisição do novo supercomputador do INPE. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente fala agora sobre a aquisição do novo supercomputador pelo INPE, medida que promete revolucionar a previsão do tempo do país. O Brasil Consciência já acompanha a história do supercomputador brasileiro e em 2019 nós estivemos lá no CPTEC para mostrar a situação do Tupã, o atual supercomputador que já era defasado naquela época. Veja. Ninguém duvida da importância da previsão do tempo para o país e para a população, mas a falta de recursos tem atrapalhado a continuidade do trabalho desenvolvido pelo CPTEC.
O supercomputador do Instituto, ferramenta fundamental para que se façam os cálculos matemáticos necessários à previsão do tempo, está ultrapassado e já deveria ter sido substituído desde 2015. O nosso supercomputador, nós fizemos uma atualização agora no ano de 2018, né? O computador principal, ele é de 2010, ou seja, ele já está defasado. O supercomputador, ele tem tempo de vida útil em torno de 4 a 5 anos. Já estamos com a máquina aqui há 8 anos, né? Fizemos uma atualização agora em 2018, né? E essa atualização nós dividimos a máquina em duas aproximadamente. Então, a atualização ela ficou responsável pela parte operacional do CPTEC e a parte antiga nós estamos utilizando para a pesquisa. A garantia para manutenção e troca de peças acabou em 2017 e agora até os dados já gravados correm risco de ser perdidos. Quando a gente adquiriu a máquina em 2010, ela era a 29º supercomputador do mundo. Hoje, atualmente, não dá errado. O custo para a aquisição de um novo supercomputador está estimado em 120 milhões de reais, mas não há previsão para que isto aconteça. Além de ser fundamental para dar continuidade aos serviços prestados pelo CPTEC, o novo supercomputador poderia melhorar o serviço já desenvolvido. Essa previsão, para melhorar, nós precisamos melhorar os modelos, e para melhorar os modelos, a gente tem que ter a nossa ferramenta, né? Que é um modelo, outra ferramenta é o supercomputador. Então, saímos de um novo supercomputador mais potente, porque isso é necessário para melhorar os modelos, fazer todo o desenvolvimento e também para fazer a previsão rotineiramente. A máquina ela é utilizada aqui todos os dias do ano, tem uma infraestrutura que mantém essa máquina funcionando, porque as previsões não podem esperar, né? A Defesa Civil não pode esperar, as aplicações não podem esperar, e nós precisamos ter esse sistema funcionando rotineiramente, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Em 2021, em meio à pandemia, cortes cada vez mais profundos no orçamento e uma pressão muito grande do governo Bolsonaro contra a instituição, o INPE chegou a anunciar o desligamento do Tupã. Veja. Em 2018, nós adquirimos um módulo chamado XC50, que complementa o supercomputador Tupã. De fato, o supercomputador Tupã é um supercomputador de 2010 e nós o desligaremos ao final desse ano, ou seja, ao final de 2021. Portanto, nós ficaremos com o módulo XC50, que é onde roda realmente toda a parte operacional de previsão de tempo. Em 2020, nós adquirimos um sistema de armazenamento bastante robusto, então não haverá perda de dados armazenados, porque nós estamos migrando os dados para esse novo sistema de armazenamento. O problema realmente é processamento. Porém, nós estamos organizando 3 grandes programas, e um deles, o terceiro programa, é a base de informações georreferenciadas. Essa base de informações georreferenciadas é um novo data center, com um novo supercomputador, com muito armazenamento. Nós estamos agora adquirindo a fase 0 da BIG, e a fase 0 da BIG prevê um supercomputador que atende às demandas da meteorologia. Então, se não nesse ano, no máximo no ano que vem, nós teremos aí um sistema de supercomputação para atender essas demandas do Sistema Nacional de Meteorologia. Por hora, em 2021, realmente nós teremos o XC50. O Brasil Consciência divulgou esta informação sobre o possível desligamento do Tupã em primeira mão numa entrevista anterior a essa que se acompanhou aí com o Gilvan Sampaio, com o próprio diretor do Instituto, Clésio Dinardim. Na oportunidade, a informação de que o Tupã seria desligado causou aí bastante repercussão negativa na comunidade científica e na opinião pública, o que talvez tenha motivado o recuo da decisão por parte do governo e da direção do INPE. O fato é de que Tupã foi mantido vivo por aparelhos até o momento, mas finalmente ele poderá caminhar ao seu descanso eterno. A ministra Luciana Santos anunciou na semana passada que o novo supercomputador do INPE será adquirido em 2024. A medida já deve constar no orçamento da União
para o ano que vem. E é para falar sobre esse assunto que a gente está em contato direto agora com o CPTEC INPE para conversar com o Ivan Barbosa, que é o coordenador de infraestrutura de dados e de supercomputação do Instituto, e além dele com a meteorologista Isabelle Costa, que é diretora de Tempo e Clima lá do Instituto. Obrigado por vocês terem atendido ao nosso convite. Bom, notícias positivas, Ivan. Conta pra gente aí em que pé que está a aquisição do supercomputador nesse momento. Obrigado, Edmond. É um prazer atender vocês. A perspectiva para a aquisição dessa nova máquina, ela já está em curso, tá? Nós estamos trabalhando já, fizemos a RFI, a consulta ao mercado nacional e internacional para possíveis soluções e arquiteturas de supercomputador. Nós já temos agora uma visão de diferentes arquiteturas do ponto de vista de resfriamento, do ponto de vista de processador, seja CPU ou seja GPU, que possa atender da melhor forma possível as necessidades do INPE e as necessidades da sociedade brasileira. Tá certo. Bom, a gente tinha dado a notícia de que o supercomputador aquisição estava em andamento e na oportunidade nos foi transmitida a informação de que esse supercomputador poderia viabilizar a implantação de um revolucionário modelo matemático que pode aí colocar o Brasil de volta à primeira prateleira entre as instituições mundiais de pesquisa no tempo, com precisão aí de horas. Explica pra gente, doutora, por que é que o Tupã pode viabilizar esse novo modelo matemático e como é que esse modelo pode mudar aí esse panorama para a previsão do tempo, atribuir essa precisão para a previsão brasileira? Esse novo SUP ele ainda não tem nome, tá? O Tupã ele será aposentado, como você mesmo já tinha anunciado, e a expectativa que a gente tem é que realmente a gente tenha mais poder computacional. Então, paralelo à compra, à aquisição da nova máquina, está sendo desenvolvido o modelo comunitário, o MONAM, liderado pelo Dr. Saulo Freitas, aqui do INPE, e existe um comitê científico, tá, para discutir toda essa questão do modelo comunitário, e ele é liderado realmente pelo Dr. Saulo Freitas, e a ideia é que esse modelo eles tenha a participação da comunidade, tá, no seu desenvolvimento, com código aberto, e ele vai atender desde as previsões em curtíssimo prazo, que a gente chama de nowcast, até as escalas maiores de projeções climáticas. Engraçado que no programa anterior a gente entrevistou o Dr. Oswaldo Moraes, que era o diretor do CEMADEM, que agora é diretor de clima, se eu não estou enganado, de mudanças climáticas no Ministério de Ciência e Tecnologia, e ele estava falando da falta de capacidade instalada no Brasil para fazer o tal do nowcast. Com esse sistema funcionando, rodando no novo supercomputador, acabou esse problema, doutora? A gente não pode dizer que acabou completamente, porque o nowcast, ele, na verdade, ele vai além da questão matemática, da questão da formulação matemática, do modelo em si, tá? A gente fala em nowcast como um sistema que precisa de modelos em alta resolução para melhoria, você precisar melhor qual tipo de sistema vai acontecer. Eu falo em sistemas meteorológicos, o horário, a localização, tá? Mas a gente precisa também, o nowcast, além da modelagem numérica, ela envolve toda a parte de sensoriamento remoto da atmosfera. A importância dos radares meteorológicos, satélites, informações de descargas elétricas e, principalmente, algo que a gente tem trabalhado na questão de capacitação de pessoas para conseguirem efetivamente implementar e fazer acontecer o nowcast no país. Falando um pouquinho, já que você tocou especificamente do nowcast, o ano passado foi instituída uma portaria aqui pelo INPE, onde a gente constituiu um comitê científico de nowcast, formado por diversos pesquisadores da USP, Universidade de Santa Maria, entre outras. Ele é liderado por mim e pela a professora Raquel Albrecht, da USP, tá? E o objetivo desse comitê é justamente a gente
entregar um documento com as diretrizes para a implementação do Nowcast no país, que vai desde da parte de dados observados, da qualidade desses dados, passando pela modelagem numérica, as necessidades que a gente ainda tem na área de modelagem numérica, a parte de avisos, de alertas meteorológicos, como eles devem ser informados, e essa comunicação até finalmente chegar à população. Mas o Nowcast, ele depende não só da modelagem numérica, mas de uma série de outros fatores, e também você ter uma operação 24 horas, treinada, capacitada, para identificar os eventos que, em algumas vezes, eles acontecem muito rapidamente. Muito bacana. Bom, voltando a falar um pouco do supercomputador, vamos conversar com o Dr. Ivan agora. Existem algumas informações que a gente já disponibilizou aqui no programa, inclusive uma entrevista do diretor e outra que a gente fez, acho que acredito que foi com o senhor, se eu não estou enganado, sobre a instalação do novo supercomputador, e havia uma informação de que era um computador sustentável, revolucionário, vai usar energia solar. Conta um pouco desse hardware para a gente, doutor, por gentileza. Então, Edmond, foi comigo mesmo que nós conversamos há um certo tempo. Esse projeto RISC, que é a renovação da infraestrutura de supercomputação, ele contempla 7 metas. É a aquisição do sistema de supercomputação. A segunda é a aquisição de área para armazenamento de dados, de todos esses dados que são processados e os resultados desse processamento. Cabe ressaltar que aqui no INPE nós temos dados de modelos de previsão de tempo e clima, mas também temos todos os dados, o acervo de imagem de satélite desde o início da década de 70. Então, esses dados eles precisam ser armazenados, eles precisam ser preservados. A meta 3 do projeto RISC está relacionada a toda a infraestrutura elétrica de ar-condicionada e água gelada para suportar essa máquina. Essa é a primeira máquina de 4 máquinas que serão contempladas no projeto RISC, tá? Então, essa primeira máquina, ela será entre 4 e 5 vezes mais potente do que o Tupã, que foi adquirido em 2010 e foi feito um upgrade em 2017 e 2018. Então, é um salto significativo do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista do desenvolvimento do novo modelo de previsão numérica de tempo e clima. A meta 3, além de toda a parte de elétrica, ela contempla também uma subestação de energia elétrica. E a meta 4 é uma meta que nós estamos trabalhando muito, que é a criação de uma fazenda de geração de energia elétrica fotovoltaica, porque o consumo de energia nosso ele é muito alto. Para você ter uma ideia, hoje, esse prédio nós gastamos de energia elétrica, o INPE aqui em Cachoeira Paulista, R$ 4.800.000 por mês. Estou dizendo isso em dinheiro, mas em quilowatt-hora mês, são 500 kWh mês. Então, nós precisamos de energia elétrica de qualidade, mas com custo baixo também. Então, o objetivo é construirmos uma usina de geração de energia elétrica fotovoltaica e que consiga produzir inicialmente um MVA para atender às nossas demandas de energia elétrica para nós mantermos essas máquinas ligadas. As metas 5, 6 e 7, elas estão relacionadas ao desenvolvimento do novo modelo de previsão numérica de tempo e clima, o MONAM. Muito bem. O senhor falou aí em 4 milhões de reais hoje, né? Com o Tupã funcionando, que é um sistema, até onde a gente sabe, gastão. Vocês têm ou já fizeram algum ensaio, algum cálculo do quanto vocês podem economizar com esse novo sistema de energia solar, ou ele não gera economia financeira, ele só vai suprir uma necessidade extra de consumo? Ele gera, sim, uma economia de recurso, tá? Muito grande. No entanto, esse data center do INPE, né, o INPE tem feito investimentos, o Ministério tem feito investimentos aqui, que vai trazer muitos benefícios para a nossa sociedade. Então, da mesma forma, do mesmo ponto que a gente está desligando as máquinas antigas, novas máquinas, novos investimentos estão chegando aqui. Então, entre a primeira máquina e a segunda máquina, quando nós iremos desligar o Tupã, haverá uma queda pequena de energia elétrica e depois vai subir novamente com a chegada da segunda máquina.
tá? Então, no fim do período, nós teremos uma máquina de 8 a 10 petaflops, que é entre 15 a 20 vezes maior que nós temos aqui, mas com um custo de energia elétrica bem menor, porque nós teremos a nova usina de geração de energia elétrica fotovoltaica. Doutora Isabela, vocês já fizeram algum ensaio com o Monan que possa identificar aí quanto tempo que vocês devem ganhar nessa previsão de... Hoje vocês fazem previsão com 3 dias, previsão para o quinto dia. O Monan vai ser possível de aumentar isso para mais tempo ou vai ser mais capaz de reduzir em horas? Explica para a gente qual que vai ser o ganho. O Monan com o supercomputador, claro. Hoje, operacionalmente, a gente tem modelos rodando até 10 dias, mais ou menos, e temos outros modelos em escalas diferentes que rodam por mais tempo, tá? Como as escalas do subsazonal e sazonal. O Monan, ele ainda está... Só um minutinho, doutora. Vamos fazer um glossário aqui. Quando a senhora está falando para o nosso telespectador que roda, aí alguém apertou Enter, ele começa a rodar alguma coisa e 10 dias depois ele vai dar o resultado? Não. O horizonte de previsão dele é 10 dias, tá? O tempo de execução... Nossa, não. Se a gente fizesse isso, realmente a gente sempre estaria entregando uma previsão que já passou, né? Não, o horizonte de previsão desses modelos é em torno de 10 dias, os modelos de tempo, tá? E os modelos em outras escalas, que é o subsazonal, a gente tem informações até um mês, e o sazonal, que tem até a próxima estação do ano, são 3 meses, normalmente, que a gente tem de informação. O Monan, atualmente, ele ainda está no âmbito de desenvolvimento, tá? É o grupo de computação e a divisão que lidera o desenvolvimento dele ainda. Essa semana, inclusive, na segunda e terça, teve um workshop específico para instalação, para o pessoal começar a trabalhar mais efetivamente com essa primeira versão do Monan, tá? Mas ainda não temos Já fizemos alguns testes, mas não usando todo o poder da máquina, usando máquinas que a gente tem hoje disponível. Então, eu não consigo te passar ainda a informação com o novo Super, como que vai ser esse desempenho, até porque o código está em desenvolvimento. Mas, assim, o que vocês estão buscando? Hoje, por exemplo, quando vocês recebem todos os conteúdos, todos os dados de avião, para quem não sabe, o CPTEC recebe até dados de avião, passando como é que está a umidade e tudo mais. E aí junta tudo isso para fazer a previsão do tempo e coloca no supercomputador. Hoje isso demora quanto tempo para acontecer? O que vocês esperam melhorar? Hoje a gente tem... Dependendo do modelo, ele roda em 2 horas, 2 horas e meia, a gente já tem o resultado com esse horizonte de previsão de 10 dias, tá? Isso eu estou falando em média dos modelos regionais. Então, com o novo Super e também com o novo modelo, a gente espera ter um modelo único, que ele vai passar por todas essas escalas temporais e espaciais, desde o Nowcast até a parte de mudança climática, e claro, o que viabiliza a gente ter refinamentos de resolução, modelos rodando com, a gente fala em convecção permitida, ou seja, mais refinados, justamente para atender essas demandas do Nowcast. Então, com o novo Super, a gente vai conseguir refinar ainda mais o que a gente tem, em relação ao que a gente tem hoje. Hoje, os nossos modelos, eles rodam com 7, 8 quilômetros de resolução. O que são esses quilômetros de resolução? É o espaçamento de grade, ou seja, a cada áreazinha de 7 por 7 quilômetros, você tem uma informação de saída do modelo. A gente espera que com o Monan e com o novo Super, para o Brasil, a gente tenha um espaçamento de grade de 3 por 3 quilômetros rodando operacionalmente, tá? E ele podendo sim ser refinado para algumas áreas específicas, chegar até resoluções maiores. A gente teve recentemente no litoral norte um incidente em São Sebastião, e a informação meteorológica é que haveria uma chuva intensa, mas a princípio se previa que poderia cair numa área inabitada, tal. E depois acabou atingindo a cidade.
Com esses recursos que vocês estão almejando ter, vai poder, vai cair lá mesmo, vai acontecer daqui a pouco. A gente vai conseguir ter mais controle sobre esses eventos extremos que estão acontecendo cada vez mais? Sim, com o refinamento da resolução, você consegue inserir mais processos dentro dos modelos matemáticos, tá? E ter um aumento na confiabilidade de volume, no caso de precipitação, e também de localização. Mas é importante, Edmond, lembrar que no caso de São Sebastião, foi um evento de alta previsibilidade, tá? Apesar dos modelos indicarem ali 300 milímetros de acumulado e chegar a algo em torno de 600 em alguns pontos, já era um indicativo de que sim, poderia acontecer problema dada a declividade do terreno, a orografia ali do local. Então, é importante estar ciente de que não é só o ganho na modelagem numérica que vai evitar catástrofes. Existe todo um ciclo de informação e de processos que precisam acontecer também, tá? Então, a gente entende, e é isso que a gente tem trabalhado um pouco no âmbito da questão do Nowcast, que você melhora, refina a informação, mas você tem que refinar também a comunicação. Essa comunicação ela tem que chegar de forma mais precisa para o usuário final, para a população, para que ela entenda, ela tenha ciência do risco e que ela tenha ciência do que ela tem que fazer naquele momento ao receber um determinado alerta, tá? Então, a gente, sim, espera ter um refinamento, uma melhoria na qualidade, mas a gente depende de outros fatores, de outras instituições nessa linha de processos até você chegar a retirar a população, a ter a remoção, ter todo esse processo, tá? Com toda certeza, não adianta nada emitir alerta de que vai chover se tiver gente pendurada no morro, vai rolar morro abaixo do mesmo jeito. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, a gente volta já já, um instante, só não sai daí. Sai daí. Terceiro bloco, estamos de volta falando hoje sobre a aquisição do novo supercomputador do INPE, medida que foi anunciada pela ministra Luciana Santos na última semana e que deverá ser incluída no orçamento da União para 2024. A gente está conversando com os pesquisadores do INPE, o diretor da área de supercomputação lá do INPE, o Ivan Barbosa, e também com a pesquisadora meteorologista, a doutora Isabelle Costa, que faz justamente coordena esse trabalho de Nowcast, essa previsão imediata que deve ter ganhos, como a gente falou no bloco anterior, com o novo sistema em funcionamento. Doutor Ivan, falando com o senhor agora sobre o andamento aí das coisas, né? O pessoal fica ansioso, vai liberar o dinheiro, vocês vão começar a marretar aí quando? Então, nós estamos com a documentação pronta para ser publicado o edital, é uma licitação aberta, é uma concorrência nacional e internacional, na qual os fabricantes poderão concorrer para o fornecimento dessa nova solução, tá? Então, nós estamos aguardando apenas a liberação do restante do recurso pela FINEP e já iremos publicar todo o edital para a licitação dessa nova máquina, desse novo sistema de supercomputação. Nós estimamos que essa máquina, depois de contrato assinado, ela esteja aqui instalada e operacional entre 6 a 8 meses. Vai tudo depender da disponibilidade de chip no mercado internacional. Como você deve saber, nesse momento nós estamos com o país, o planeta, né, está com um problema no fornecimento de semicondutores. Então, nós estamos estimando entre 6 a 8 meses que essa máquina seja declarada operacional para uso científico aqui no INPE, pelo MONAN e pela comunidade científica nacional. Tá bacana. Estamos colocando na tela agora, doutor, imagens do Tupã, né? Essa área aí que a gente visitou lá em 2019 com esses módulos e tudo mais. Isso deve ser parecido com o novo equipamento? Qual que é a área que vocês estimam que esse equipamento vai ocupar? E uma pergunta, uma curiosidade, o que vai acontecer com esses módulos, esses equipamentos do Tupã? Bom, em relação à área física, essa máquina ela é bem mais densa, né? Em decorrência da miniaturização de todos os circuitos e semicondutores, tá? Que bom, então, cada rack desse sim, cada rack desse, ele pesa mais ou menos 2 toneladas, tá? Então, ele é bem denso, essa nova solução que nós fizemos essa pesquisa de mercado, tá? Então, quando nós
tivermos com essa nova máquina, que ainda não tem nome, disponível para a operação do novo modelo de previsão numérica de tempo e clima, o Tupã ele será utilizado para pesquisa. E, paulatinamente, à medida que nós vamos migrando, e ele também já está obsoleto, há uma tendência de descontinuar a operação e a pesquisa no Tupã. O senhor fala que ele vai ser usado para pesquisa, talvez aí para o pessoal do mestrado, doutorado, essas coisas aí, para poder Exatamente, fazer rodar pode ser alguma coisa? utilizado por outros pesquisadores do INPE, tá? E pelos alunos de pós-graduação, mas não vai ser uma máquina operacional. Quando a gente diz que é uma máquina operacional, ela tem um acordo de serviço bem pequeno que ela precisa atender e produzir os resultados o quanto antes, tá? Que são produtos que nós precisamos entregar para a sociedade. Muito bacana. E você falou em licitação internacional. Existe algum tipo de vedação? Precisa ser assim? Tem que usar componente chinês com americano? Pode chegar uma empresa e fornecer tudo? Existe algum problema técnico operacional? Não existe nenhuma vedação tecnológica de arquitetura, tá? Então, nesse processo licitatório, nós teremos itens que são mandatórios, que todas as empresas precisarão atender, e também os itens desejáveis, mas não existe nenhum tipo de vedação tecnológica em relação à máquina. Muito bacana. E, bom, uma vez que tudo estiver funcionando, uma vez que o Monan estiver lá calibrado, o que vocês esperam que a previsão do tempo do Brasil seja capaz de fazer? O INPE vai voltar a fazer previsão de tempo ou continua fazendo a parceria com o INEMET? A nossa ideia é continuar com a missão original do INPE, que é trabalhar na previsão numérica de tempo, tá? Então, a gente espera melhoria nesses produtos de previsão numérica para atender não só as necessidades ou as demandas do país em termos de previsão de tempo, como também outras questões que dependem hoje bastante das informações da meteorologia. Para o pessoal entender, quando o pessoal lá do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília vai fazer a previsão, eles pegam dados, mapas, cálculos que o INPE, o CPTEC produziu e passou para eles, é isso? Hoje eles utilizam mais de uma fonte de informação, tá? Eles ainda possuem um modelo também rodando no INMET, um modelo alemão, mas a ideia é que sim, que em breve eles usem inteiramente produtos que a gente fornece. Existem alguns modelos que sim, que eles já consomem nosso diretamente, como um exemplo do modelo subsazonal, pois esses são poucos países no mundo que fornecem essa previsão em escala de semanas e meses. Ia fazer uma pergunta sobre isso. São poucos países que fazem previsão subsazonal. Estou colocando na tela nesse momento a área do INPE, que agora tem previsão subsazonal para ser consultada no site. São poucos países também que são capazes de desenvolver modelos matemáticos, né, para fazer ter essa tecnologia, avançar nessa tecnologia. Queria que vocês falassem sobre isso. Nós estamos em que lugar do mundo aí com relação a isso? Como é que a pesquisa científica meteorológica do mundo vê o Brasil e o INPE, o trabalho de vocês? Olha, eu não saberia te informar exatamente a posição, tá? Mas na América do Sul, em termos de previsões subsazonal, nós somos o único país que roda ela operacionalmente, tá? Tem outros países que também geram essas informações e enviam para a OMM, né, a WMO, mas ainda é sim um grupo restrito de países que produzem operacionalmente essas informações. Uma grande maioria consome essas informações, seja vindas dos Estados Unidos ou da Europa. Muito bem. Para a gente encerrar, doutor Ivan, tem muita gente que fica assustada com cifras, né, com os valores apresentados para o investimento aí no novo supercomputador do INPE. Queria que o senhor detalhasse um pouco, explicasse um pouco para a gente e por que é tão importante fazer um investimento como esse. Bom, é importante o país investir em pesquisa científica e tecnológica e gerar conhecimento aqui no nosso país. E para isso nós precisamos de instrumentos científicos e tecnológicos para que os nossos pesquisadores consigam realizar o seu trabalho, tá? Esse tipo de solução é um custo que é necessário para o país. Mas, assim, a máquina, se comparada a 200 milhões, não é um custo
tão exorbitante se comparado a todos os benefícios que essa irá trazer para a ciência no país e também para a sociedade de forma geral. Porque, além da máquina, tem toda uma infraestrutura elétrica de subestação, de usina de geração de energia elétrica fotovoltaica e o desenvolvimento do novo modelo de previsão numérica de tempo e clima. Então, 200 milhões é o supercomputador, e aí tem mais o custo de instalação da usina e de tudo mais. Quanto que dá o pacote para ter o novo supercomputador no país? Então, o custo de infraestrutura civil, elétrica e ar-condicionado está estimado em 50 milhões. Custo de máquina de supercomputador e sistema de armazenamento, aproximadamente 150 milhões de reais. Isso no cenário internacional é caro ou é barato, doutor? Bom, quando nós comparamos, né, as soluções que nós temos de sistema de supercomputação, são várias empresas que concorrem, né? Nós temos outras universidades, outros centros nos Estados Unidos, na Europa, na China, né? Então, pode-se consultar, por exemplo, o Top 500 e nós veremos lá os rankings de todas as máquinas que estão disponíveis e instaladas nos grandes centros de pesquisa. Então, nós estaremos na vanguarda da ciência, o país estará muito bem equipado com parte de supercomputação destinado à meteorologia aqui no nosso país. Tá certo, eu quero agradecer demais ao coordenador da supercomputação do INPE, Dr. Ivan Barbosa, e também a meteorologista Isabelle Costa, lá do INPE, que coordena esse setor de Nowcast da instituição, pelas informações, por tudo que eles prestaram aqui pra gente. A gente agradece a sua audiência e volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Você que quiser conferir todo o conteúdo já produzido pelo BCC, basta acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela nesse momento, ou na própria página da TVT. Também temos todas as atrações da rádio do CineCT pelo Facebook. Tchau, gente. Um abraço.